Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui hoje para mais uma live do Inclusão em Ação. Hoje nós vamos fazer a live com a Gi, professora de música, musicista. Vamos aprender um pouquinho sobre a musicalização infantil. Deixa eu colocar aqui. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Vou colocar aqui o tema da live, senão depois eu esqueço. Musicalização infantil. Pronto. Deixa eu ver aqui. Opa. Como foi o dia de vocês? Por aqui. Pronto, fixei. Por aqui foi um pouco desafiador hoje. Uma enxaqueca que não queria me deixar, não queria me largar, gente. Mas eu tomei um remedinho, tô melhor. Não poderia cancelar a minha live aqui com a Gi. Afinal, na semana passada não deu certo. Então, hoje é um dia muito especial, porque a gente vai conseguir fazer essa live. Deixa eu ver aqui. Faço sim, faço, Taine, mas me chama no WhatsApp, eu te ajudo, tá bom? Fica tranquila. Eu tava pensando sobre isso hoje, acredita? Vai ter uma live especial em novembro. No mês que vem, o Inclusão completa um ano, tanto de Instagram como de atividade mesmo. E daí eu vou preparar uma live muito especial, com um brinde, inclusive, viu? Pode me chamar que eu te ajudo, tá? Não vamos esperar chegar essa live, não. A minha convidada já chegou. Vou mandar aqui para aqui. Ela já me obrigada por estarem aqui. Para quem não segue a gente ainda nos outros canais, né? Tem YouTube, Pinterest. Vamos ver. Oi, Gi! Agora. Olá, Ei, tudo bem? Gi, tá bom o áudio para você? Tá, Tá bom? tá Você ótimo. viu aqui que tem um recadinho. A Carol falando que faz aniversário pertinho do meu filho. Faz bem pertinho, Carol. Davi é 8 de dezembro. Boa noite. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada, gente. Gi, quero agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite. Já faz um tempo aí, né, que a gente vem se acompanhando. E para Sim, mim é muito especial ouvir a voz dos autistas, né? Eu sei que os médicos eles estudam, né? Fazem aí especializações, não param um minuto. Mas para mim, como mãe de uma criança autista, é muito válido a voz de todos os autistas adultos, sabe? Porque eu vejo quanto lá atrás, né, na infância, as dificuldades, e aí isso acaba ajudando, né, hoje, nos dias atuais, a nossa vida com o Davi. E então eu sou muito grata pelo seu trabalho no Instagram, né, de conscientização. obrigada. Esse é mesmo o propósito, conscientizar para que a gente tenha uma sociedade mais humanizada, né? Porque não Exatamente. basta ter a lei ali no papel. Se a gente não conscientizar as pessoas e buscar essa aceitação, essa valorização de todas as pessoas com uma deficiência, independente se é autismo ou não, né? E isso começa a partir de nós, né? Começa pelas famílias e pelas próprias pessoas. Então, eu quero parabenizar o seu projeto, viu? Obrigada. E hoje, como eu te falei, eu quero muito conhecer mais a fundo, né, a musicalização infantil. Eu sou pedagoga, me formei, né, em pedagogia, dei aula por 10 anos na rede particular, mas eu não dou mais aula, não estou mais lecionando. Porém, na época em que eu lecionava, sempre tinha ali para as crianças de educação infantil aula de música. Mas eu sei que Uhum. tem uma diferença, a gente vai aprender isso hoje. Então, fique super à vontade para se apresentar para o pessoal, para os seguidores. As meninas chegando, muito obrigada aí pelo. Compartilha, gente, a live, se você
quiser, claro. E muito obrigada Uhum. aqui por todas as mensagens. Fica à vontade, Gi. Bom, então vamos lá. Eu tô com 26 anos. Eu faço música, eu trabalho, faço aula de música desde os 11 anos de idade e trabalho com música, sendo remunerada desde os 16. É, Atualmente eu estou fazendo faculdade de música na FMG e o que mais que eu faço? Eu sou professora de música. Depois que eu descobri quando eu comecei a pensar no possível diagnóstico do autismo, eu já quis focar muito nessa questão de trabalhar com crianças PCD. E aí, quando eu realmente tive o diagnóstico, que eu soube que eu realmente era autista, eu quis mudar completamente a minha linha e tentar ajudar as pessoas o máximo que eu pudesse, porque me coloquei no lugar, porque eu queria ter sido ajudada, sabe? Então, a minha aula de Sim. música hoje em dia está sendo bastante focada nisso. É muito importante, né, Gi, Uhum. que você fale sobre isso, porque há um murmurinho, burburinho, né? Não sei como fala ao certo, de que autistas não têm empatia. E tem, né? Muita. E Demais. cada um é único, né, Gi? Cada pessoa é única, assim como nós, neurotípicos. Os autistas também são únicos e a gente tem que desmistificar um pouco essa história de colocar o autista dentro de um potinho e achar que todos são iguais, né? Uhum. Isso, cada um tem a sua identidade. Eu percebi isso quando, antes mesmo de ir atrás, em 2018, quando eu comecei a dar as aulas de musicalização na escola infantil da FMG, eu tive dois alunos autistas, mais ou menos da mesma idade, ali de 7, 8 anos, né? Um até dou aula até hoje, e eles eram extremamente diferentes. Um é bem parecido comigo, assim, não fica quieto, fala demais, não para de falar e é super agitado, toca, conversa. E o outro, ele não se comunicava, não se comunicava em português, ele falava palavras soltas em inglês, escrevia em grego com 7 anos, ele tinha um hiperfoco assim, tinha crises durante a aula, coisa que o outro aluno não tinha, e ele tinha, a gente não podia nem bater palma na aula, porque ele já entrava em crise, e o outro aluno sentava a porrada na bateria e estava tudo bem. Ele não tinha, Sim, até hoje, né? Na verdade, eu que uso um fone um pouquinho mais especial para mim dar aula para esse aluno, porque ele gosta muito de produzir som. É até uma terapia a bateria para ele, né? Então, quando eu vi esses dois alunos, eu falei assim, mas não é possível que esses alunos são autistas. Como assim? Eles são muito diferentes um do outro. E aí eu comecei a pesquisar e a descobrir que é muito diferente. Isso porque eram dois meninos. Agora, quando a gente vai falar de meninas, é mais diferente ainda. mas verdade, verdade, Gi. E depois a gente pode marcar uma live para falar sobre isso, né? Você, a Sim, Carol, as autistas adultas, meninas, né? As mulheres. Bem-vindos, quem está entrando agora, Alexandre. Alexandre também é professor, mas não de música. Tati, bem-vinda, meu amor. Bom, então, Gi, você passou em primeiro lugar, né? passei. Foi. Porque eu vi lá no seu perfil, eu falei, será? Né? Será que eu tô vendo coisas demais? Será que foi isso mesmo? Como que foi isso, Gi? Como que você sentiu que era a música? Como que aconteceu? Eu cresci com os meus pais fazendo teatro, então eu sempre tive muito dentro do meio artístico, né? Só que eu nunca quis muito teatro, porque o teatro interage, então eu não tinha muita. Sim, Assim, eu fazia muitas aulas de mímica, aulas de improviso, que eu acho que é o que me ajudou na comunicação, sem nem perceber que me ajudou, né? Não sabia que era autista, mas fazia essas aulas com os meus pais. Só que eu era muito encantada quando a minha mãe me levava para assistir ao Zesp tocando na cidade, assistir orquestras e músicas. E eu sempre gostei muito disso, principalmente da parte da percussão. E isso foi uma coisa foi levando a outra. E quando mais ou menos eu tinha uns 11 anos, a minha mãe me colocava em muitos projetos, porque eu era muito hiperativa. Não parava num canto. E aí ela ficou sabendo que tinha aula de música e me colocou na aula de música. Eu comecei fazendo violino e eu gostava muito, porque lá era um lugar que eu conseguia ser eu mesma, que eu tinha amigos parecidos comigo, que tinham os mesmos hiperfocos. Eu me sentia muito confortável, porque como eu mudava de escola frequentemente, eu mudei 9 vezes,
Eu não tinha esse acolhimento da escola, amigos de escola, e no Projeto Guri eu tinha, porque desde que eu entrei eu permaneci lá o tempo todo. E uma coisa foi levando a outra. No meio do caminho eu achei que eu ia ter outras profissões, porque eu já lutei, e eu achei que ia ser lutadora, mas não foi, não engrenou assim. Eu realmente chegou uma hora que eu tinha que decidir entre os treinos e a música, e eu fiquei na música, e eu fui ganhando bolsas e bolsas de estudo, até que uma hora eu falei, realmente é isso mesmo que eu tô fazendo, e continuei, até hoje. Gostoso. Você falou sobre o Projeto Guri, né? Aqui na minha cidade tem o Projeto Guri. Que E é na cidade legal! onde você morava, não é em Minas, né? Ou em Não, é Minas só no também estado de tem? São... Não, é só no estado de São Paulo. Ah, tá. Eu morava em Presidente Prudente. Aí tinha o Projeto Guri. Que legal. Tem bastante mãezinha de Presidente Prudente, que eu conheço. E a minha cidade é Ibirá, fica próxima a São José do Rio Preto. E aqui tem o Projeto Guri, inclusive o meu filho, no ano que vem, já pode ser matriculado. Aí eu tô Que pensando até legal. em matricular ele. É que também, Gi, é isso que eu ia te perguntar. Como que funciona em relação às crianças que têm a sensibilidade auditiva, que é o caso do meu filho. Como seria nesse caso? Então, depende muito. Eu acho que a sensibilidade auditiva, ela nem sempre é com todos os tipos de som. Então, às vezes, a parte musical, ele não vai ter problema. Que nem esse meu aluninho que não podia bater palma, ele entrava em crise. Mas quando a gente tocava o piano e colocava as músicas no rádio, ele continuava lá, quieto e não entrava em crise. Então, depende muito. Eu acho que vale a pena um teste. Você faz um teste, você vê como vai funcionar, que tipo de instrumento também, porque na minha própria área tem um instrumento que eu não consigo tocar e hoje eu sei que é por causa da sensibilidade auditiva e é um instrumento que tem trabalho, que eu sou meio que obrigada a tocar dentro do meu curso e eu não consigo tocar por causa do som dele. Então, não necessariamente todo autista vai ter sensibilidade e também não vai ser a todos os tipos de som. Entendi. Faz total sentido, porque a minha primeira pergunta quando descobri o diagnóstico do meu filho foi essa para a médica. Nossa, mas tem lugares em que ele não se incomoda. Aí ela me perguntou, ele vai desde quanto tempo? Eu falei, desde a barriga. Então ele já está acostumado, né? Como a igreja, por exemplo. Então ele já está acostumado. Agora, se é um lugar público em que usam muito microfone, aí ele já não consegue permanecer no local por conta do barulho estridente do microfone. Sabe? Quando dá Uhum. aquele. Nossa, ele fica Sim, eu também apavorado. fico incomodada. Ele fica apavorado. Mas eu percebi já que na igreja ele já chegou até o teclado, ele já teve a curiosidade de ir apertando as teclas. Então aí que eu vi, né, que provavelmente ele se adapte à aula de música. Hoje, qual a diferença da música para musicalização? Foi uma das perguntas da caixinha. Tá. A gente tem três vertentes, né? Tem a musicalização e a musicoterapia. A música, ela é tudo isso. Tudo isso é música. Tudo que engloba essa parte de o conjunto de sons, de notas organizados dentro de harmonia, tudo isso é música. A Tá. musicalização, ela é a educação infantil com música. Tanto é que ela vem de música e musicalização de educação, né? Então, Uhum. musicalização é educar musicalmente. Então, ele pode aprender, se for uma criança pequenininha, pode aprender desde ler, escrever através de música, coordenação motora através da música. Então, é educação musical, musicalização infantil. E a musicoterapia já é uma coisa mais específica, que é dado por musicoterapeutas, então são profissionais que se formam num curso bem diferente do meu, eles têm matérias dentro da medicina, aí já é uma coisa mesmo de terapia, que trabalha outras coisas. Eu mesmo não posso falar sobre isso, porque eu não domino a área, Entendi. mas eu tenho muitos amigos que são formados e na faculdade eu vejo bastante coisa sobre, e assim, são bem diferentes. O seu filho pode Entendi. fazer musicoterapia e musicalização como terapia ocupacional. É diferente uma coisa da outra. Por Que exemplo, eu legal. como musicalizadora, eu não posso dar musicoterapia para ele, porque ela vai englobar outras coisas, coisas mais cognitivas, coisas mais São outras profundas, né? técnicas, então. E isso, eu vou fazer outras Tá. coisas. Não, por exemplo, tem Entendi. profissionais que simplesmente ligam a música durante uma terapia. Isso também é errado,
porque pode prejudicar e pode causar doenças numa pessoa, independente do transtorno dela, porque não é simplesmente ligar uma música e fazer uma terapia com rádio tocando. Pelo contrário, isso pode causar um tormento na cabeça da pessoa. Então, o musicoterapeuta, ele tem ferramentas e técnicas igual um psicólogo e um psiquiatra, cada um na sua área. Então, é bem diferente. Tem crianças que Tá. fazem os dois, como terapia ocupacional a música, e musicoterapia com um musicoterapeuta mesmo, às vezes um psicopedagogo também formado em musicoterapia, com atividades Legal. totalmente específicas. Que legal, Aí não tem até sabia. uma, ó, a Você Juliana tá postando aqui agora, ó. A principal diferença é o objetivo de cada uma. Na musicoterapia, o objetivo é terapêutico e na musicalização é de ensinar. Ela é musicoterapeuta, ela se formou na mesma faculdade que eu, viu, gente? Pode seguir ela. legal. Bem-vinda, Ju. E é bem diferente Já tem mesmo. umas fãs aqui, hein? Adoro você, Alá. Ai, que gostoso. Eu não sabia, realmente, não sabia mesmo que tem essa diferença. E a partir de quantos anos a criança pode fazer? Então vamos focar aí na musicalização, né? Que é Isso. a sua área. Uhum. A partir de quantos anos pode a mãe, né, a família pode procurar um profissional para dar a musicalização para a criança? Na verdade, a musicalização ela pode começar desde o ventre, com atividades com a mãe. Aí tem alguns profissionais já específicos que ajudam até mesmo na hora do parto, sabe? Algumas atividades para acalmar a mãe e já trazer isso diretamente para o neném. Mas ele pode, a partir dos 6 meses, assim, porque antes dos 6 meses é mais complicado, porque é perigoso por causa de doença, contaminação, um monte de coisa, né? Uhum. Mas a partir que ele toma as vacinas e tudo mais, você já pode levar o seu filho. A gente indica 6 meses, porque a criança já consegue ficar durinha e olhar pra gente com mais facilidade. E a partir de 6 meses para frente, a musicalização é. Aí, dos 6 meses aos 2 anos e meio, 3 anos, a gente costuma fazer a musicalização acompanhado com os pais, mesmo presencialmente. Sempre acompanhados com os pais, porque aí o pai vai segurar o neném no colo, vai participar da atividade junto, e a partir dos 3 anos, que a gente chama de adolescência da criança, ela vai dar o primeiro rolê sozinha, ela vai fazer a aula sozinha com os outros amiguinhos. Entendi. Ai, que legal. E nesse caso, tem um espaço físico ou por enquanto você só está fazendo online ou já faz os dois, o presencial e o online? Agora eu já voltei a fazer os dois, por conta que a maioria da população em Belo Horizonte já vacinou, né? E Aham. 50% já do país já está vacinado, né? Mas com todas as seguranças. A escola que eu trabalho ainda está online, mas as minhas aulas particulares estão online e presencial. Então depende. Turma grande eu ainda não fechei, para tomar cuidado, porque ainda mais quando trabalha com autista, nem sempre colocar ele no meio de um monte de criança é socializar com uma criança Sim. autista. Né? Às vezes a criança precisa estar sozinha numa atividade para ela trazer isso da atividade para um outro ambiente escolar, por exemplo. Mas eu já voltei com os dois tipos de modalidade. Que legal. Hoje, nesse caso dos transtornos, quais os tipos de transtorno a musicalização é benéfica para a criança, fora o autismo? Olha, eu creio que basicamente todos os transtornos mentais podem ser beneficiados com a musicalização. Aí cabe o profissional saber as limitações e as características de cada transtorno, né? Por Uhum. exemplo, acho que é Tourette, que a pessoa tem aqueles tiques, né? Aí você tem que saber Sim, trabalhar aquilo a favor da criança. Então, assim, é bem legal você procurar pessoas especializadas. E não é feio, tá? Eu até falei isso numa outra live com a Sara, que não é feio um professor de música falar que não está capacitado para dar aula para uma pessoa com sim, deficiência. Porque sim. é difícil, não é fácil, e cada transtorno, cada deficiência, ela vai ter uma característica diferente. E uma qualidade também diferente para você trabalhar aquilo dentro da música. Mas eu creio que todos os transtornos podem ser beneficiados com a música. Sim, você comentou, né, da síndrome de Tourette. E realmente eu tenho uma amiga que o filhinho dela ele tem 10 anos, é uma seguidora, cliente que acabou virando amiga, e ela tem muita dificuldade às vezes com ele, porque também tem época, sabe, dele tá totalmente Uhum. bem, e tem época dele tá mais ansioso, mais ocioso, e também não conseguir nem escrever, sabe? De ter que ter supervisão até na hora da tarefa,
porque senão ele taca o lápis nos olhos, por exemplo, na Sim. boca e se machuca, né? Então, é muito legal que a gente também fale sobre essas outras características, né? Essas outras condições, para que os pais consigam enxergar outro tipo de acompanhamento além do que já faz, né? No caso, a musicalização. Porque se é Uhum. benéfico, claro que a gente vê tantas coisas aí, né, que não condiz com não é certo ou errado, tá, gente? Não é isso. Mas não condiz com tratamentos, né? Muitas pessoas aí enganando, vendendo cura, enfim. E o tratamento está em coisas tão simples, né, Gi? Em coisas que, buscando um ótimo profissional, encontrando essa pessoa, consegue com certeza bons frutos. Eu creio assim, tá? Não sei Sim. como que está a sua demanda, mas você já teve a oportunidade de, acredito que sim, né? Mas de ver a diferença, ver o desenvolvimento de uma criança, você já conseguiu acompanhar e pode compartilhar com a gente, sem citar nomes, é claro. Sim, sim. Esse meu aluno que está até hoje comigo, autista, deu para ver a diferença gigantesca dele, em questão de comportamento, a fala dele, conseguir se acalmar na hora de tocar, porque às vezes, por exemplo, quando a gente vai tocar música, a gente tem uma. Ele faz aula de bateria, no caso, já não é mais musicalização. Quando a gente vai tocar uma música, a gente tem uma quantidade de vezes que toca, por exemplo, você toca ali a música e tem um refrão, e ele não conseguia se controlar em contar. E aí isso reflete, porque nós autistas que temos essa a chavinha invertida que fala demais, a gente não sabe a hora de parar, né? Então eu pegava no pé dele e falava, você tem que contar, a gente só vai terminar o exercício quando a gente fizer 4 vezes seguidas. E às vezes ele passava, ia até as 12, aí é 10, aí hoje em dia ele já consegue controlar e contar em voz Que alta, legal. e isso vai refletindo na vida dele, né? E também eu tinha uma aluninha que ela estava com 3 anos, ela ia para a escola de música de carrinho e usava fralda. E no meio das atividades, vendo também os amiguinhos pedindo para ir no banheiro, as atividades que eu ia fazendo com ela, no fim de um ano, ela já não usava mais carrinho, já não usava mais fralda, falava Olha só. super bem, até o pai veio falar comigo assim que, nossa, como ela evoluiu. E isso é muito gostoso de ver. Nossa, é muito bom. Ah, eu imagino, porque na época em que eu lecionava, nossa, chegava no final do ano, eu ficava doida com o desenvolvimento, né, das crianças. Teve uma perguntinha aqui, ó. Deixa eu ver. Meu filho ama música, acho que aprendeu a repetir palavras com a ajuda da musicoterapia. Agora até começamos a musicalização. Vocês acham que dá para conciliar? A Gi Com até comentou que certeza. Com certeza, são coisas totalmente diferentes. É como a Ju falou, a musicoterapia ela vai trabalhar a parte terapêutica, a parte mais médica uhum. dele. Agora, a musicalização vai trabalhar outras coisas, até mesmo colocar em prática coisas que a musicoterapia vai dar de ferramenta para a criança. Então, pode conciliar com certeza. É até bom, se você tiver condição financeira e tempo para isso, conciliar os dois. Que legal, né? Nossa, essa criança vai ser muito beneficiada. Sim. Descobri o autismo no meu filho em abril. Desde recém-nascido, a música faz muita diferença na vida dele. A música acalma. Sim, acalma muito. Você sabe que até o som, né? Porque eu descobri o diagnóstico do meu filho com 6 anos de idade. E eu não entendia, ele tinha crises de madrugada, crises de choro, a gente não conseguia entender o que era, e eu achava que ele estava tendo sonho, que ele estava tendo pesadelo e acordava chorando. E eu massageava as costas dele, colocava ele no meu colo, massageava as costas e ficava, sabe, só soltando o som mesmo, emitindo o som de uma música. E aquilo acalmava, até que ele se acalmasse totalmente e eu voltava para o berço. Então, é muito importante, né? Além desse contato, como você falou, até os 3 anos de idade, né? Os pais Uhum. que podem participar, mesmo presencial. Então, é muito importante esse vínculo também, né, Gi? Sim, é bem importante. Afinal, a gente tem 1 trilhão de autistas que não são, que não se comunicam de forma verbal. Eu não gosto muito de falar verbal,
mas falando assim, com palavras, formando frases, né? Mas a música é uma comunicação, é uma forma de comunicação. Sim, E ele pode sim. aprender com a música, se comunicar e a conseguir, na verdade, ele a conseguir fazer a outra pessoa entender o que ele quer. Então, isso é muito importante. A música é uma. E ela faz com que a gente socialize, porque a gente tem que trabalhar em grupo, ninguém faz música sozinho. Então, você Sim, aprende a lidar com isso. E quanto mais velho você vai ficando, mais adulto você vai ficando, que você vai ter que lidar com a vida adulta, vai ter que aprender a interagir, a música já vai estar desde sempre ajudando ele a descobrir os gatilhos dele, a como se comunicar, o tempo que ele consegue interagir. Então, é muito, muito importante. que legal, Gi. Até as potencialidades, né? Porque Com depois, qual é certeza. o tempo em que vocês estabelecem? Acredito que seja individual de cada um, né? Mas normalmente, qual é o tempo que estabelece para depois ir para um instrumento único ou diversos? Como que funciona isso? Então, a musicalização, ela vai passando para níveis. Então, a musicalização a Ah, pessoa nunca para de fazer. Ela deixa de ser musicalização para depois virar teoria musical, harmonia, análise. Então, ela vai subindo o grau conforme a que pessoa vai bacana. evoluindo. E aí, a gente fala que mais ou menos com 6 anos de idade, que é uma idade que a criança já consegue alcançar alguns instrumentos, dependendo da altura da criança, e consegue entender um pouco mais as letras, já está entrando na Uhum. escolinha, a criança já entra no instrumento. E aí ela consegue conciliar os dois, duas aulas, né, ou musicalização e instrumento, ou ela faz os dois em uma aula só. Eu tenho alunos que fazem, por exemplo, bateria e musicalização. Então, eu ensino os dois, a música, que é a parte de atividades, a parte de aprender partitura, um monte de coisa, mais o Teórica, instrumento. vamos Então, dizer assim, mais o seria teórico, isso. É, porque tá? você vai crescendo, você vai mudando o tipo de atividade, conforme a demanda da criança. Mas com 6 anos, ela já consegue perfeitamente entrar num instrumento. Nossa, que 6 anos, assim, até na bateria, que a criança tem que conseguir alcançar o pezinho, né? Tranquilamente. Nossa, muito legal. A Andrea escreveu aqui, ó, trabalha conscientização corporal com música. Peraí. Desculpe, cheguei agora. Não vi como se realiza. Ah, tá. Como que trabalha a conscientização corporal com a música? Ah, tá. A gente vai trabalhar lateralidade, a gente trabalha os sons do corpo, a gente fala nomes do corpo, sentir o corpo, muita atividade que não só na questão do toque, que aí eu volto a dizer, às vezes tem autistas que têm essa sensibilidade ao toque, mas o fato de Uhum. você deitar no chão, relaxar e escutar uma música de apreciação, às vezes umas músicas específicas, faz com que a criança vai tendo conhecimento do corpo dela. E a gente sempre fala muita coisa, o que eu gosto de usar por causa da percussão, que é a minha especialidade, o nosso Uhum. corpo consegue imitar vários instrumentos. Então, ao mesmo tempo que a gente faz os sons dos instrumentos, a gente está enfatizando cada parte do nosso corpo. Os movimentos de Gente, lateralidade, de equilíbrio. Então, tudo isso vai dando consciência corporal. tô babando. Eu tô aqui babando. Não, porque tem muito sentido. Pensa, eu não sei, tá? Como foi a sua infância e tudo mais, mas assim, às vezes eu tive que desacelerar, né, com meu filho. Porque às vezes a gente descobre aí, né? Descobrindo com 6 anos, na fase da alfabetização, ele completamente defasado, né? Com a defasagem pedagógica, né? Da alfabetização. Eu comecei a pirar e levar em todas as terapias que me indicaram, né? Os médicos, tudo com prescrição, com solicitação. Mas aquilo acaba sobrecarregando tanto a criança, né, Gi, que ela não tem tempo de fazer isso que você falou, deitar no chão, apreciar uma música, conhecer o próprio corpo, né, conhecer, ter tempo para relaxar, né? E isso é Exatamente. muito importante para todos, imagina para criança. É porque quando a gente descobre que o nosso filho é autista, a gente só consegue ver, olhar para ele e ver a palavra autista, esquece que ele é uma criança. E Sim, criança precisa brincar, criança precisa dormir, criança precisa correr, se sujar, igual qualquer um, independente da deficiência que ele tem. sim. Então, dá uma desacelerada. Você tem que fazer, sim, as intervenções, que ela precisa, não pode deixar de fazer, mas não pode Aham. ser. Tem gente que tem criança que faz 40 horas de terapia por semana.
Pelo Tem que amor de ser com Deus, é muita moderação. coisa. Exatamente, eu acho Tem que ser muita com coisa. moderação. E criança é criança. A criança autista ela vai ter crise, mas ela também vai ter birra, ela vai querer brincar, mesmo que ela não saiba socializar, mas ela vai querer brincar, ela vai querer fazer as coisas de criança. Então isso é muito importante. Sim. Olha, a Andressa escreveu aqui que através da musicalização ela ensinou para o filho de 2 anos, que é autista, os números, as letras e algumas palavras. Ele não falava nada, era não verbal. Então, olha só, gente, né, que espetacular. E a gente tem que ter essa sensibilidade mesmo, né? É, Sim, uma aluna minha, ela fez um mês de aula e ela tem 3 anos, é autista e ela não falava. Ela fazia, emitia alguns sons. Em um mês ela já começou a balbuciar. Porque o que que eu fiz? Não adianta eu cantar palavras que ela não vai conseguir fazer. Então eu comecei a cantar os sons que ela emitia. Então eu pegava os sons que ela emitia com a boca dela e transformava em música. E ela conseguia acompanhar. Então isso é uma motivação, porque a criança fala: "Poxa, eu tô conseguindo cantar junto com a minha professora". Isso vai estimulando, estimulando, porque ninguém começa falando paralelepípedo. Todo mundo começa balbuciando. E é a mesma coisa. E ela evoluiu bastante. Ela estava já falando, balbuciando bastante coisa bem em questão de um mês, assim, coisa bem diferente de quando ela entrou. tá vendo? Nossa, que incrível. Eu tô aqui pensando hoje, não sei se você já ouviu falar no mutismo seletivo. É aquilo que, dependendo do lugar, a criança não fala? Não fala, ela escolhe, principalmente as pessoas, né? Ela seleciona as pessoas com quem ela quer falar. E não é que ela não saiba falar, ela sabe, né? Nós fizemos uma live com a doutora Elisa, que é a representante no Brasil sobre o mutismo seletivo, e eu estou pensando aqui se seria uma boa opção, né? Na próxima live com a doutora Elisa, eu vou até perguntar sobre isso, porque é curável, dá para reverter a situação, né? E ouvindo você falar, eu acredito que seja uma ótima opção também a musicalização para mutismo seletivo. Sim. No caso, eu, como autista adulta, é, às vezes eu não quero falar com uma pessoa, mas eu sou obrigada socialmente, por uma Uhum. convenção social, a falar. Mas às vezes eu não quero falar com certas pessoas e em certos lugares, porque me demanda muita energia. E eu simplesmente não quero. Eu quero só ficar lá parado olhando para a cara da pessoa. Porque eu não quero comunicar. Mas eu preciso, porque eu sou uma adulta que trabalha, que precisa me virar. Uhum. Mas a musicalização pode ensinar isso, a questão de que você precisa, às vezes você pode ter o seu limite, você tem que se respeitar, mas a criança vai começar a Sim, entender conforme ela vai crescendo que em alguns lugares ela pode falar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas realmente é sim. muito cansativo, às vezes eu fico muito cansada, muito exausta. É. E não só de falar, né? Hoje tem, como eu te falei, como nós iniciamos aí a live, cada um tem a sua particularidade. Tem uns que dirigir demanda muita energia, depois fica muito cansado, né? Aí no caso de se socializar, e isso em situações, né? Uhum. Como você falou, quando vira adulto tem que se virar Tem que nos se virar. 30. Olha, a Carol falou que ela sempre tem essas crises de choro à noite e que a mãe dela faz a mesma coisa que eu fazia com o meu filho e acalma muito. Ai, é maravilhoso, né, Carol? A musicoterapeuta acha que pode atrapalhar ter musicalização também, mas ainda não explicou por quê. Não temos condição financeira nem tempo, mas temos liminar, terei horas de aba para fazer isto. A Andressa falou novamente, né? Uhum. Deixa eu ver. Mas aí depende de cada profissional, né? Que nem psicólogo, Não, foi psiquiatra, perfeito. cada um aborda de uma forma, né? Então Sim, vai do profissional. Você tem que, eu acho que você tem que confiar no profissional que você tá. Se não te agrada, você muda. Se te agrada, você fica. Então acho que vai e de cada profissional principalmente isso. de ver o que a criança se adapta, porque talvez a criança também já deu o limite da musicoterapia e agora quer explorar algo novo. Então, eu acredito que tem que saber dosar e entender a demanda do filho nesse momento, né, Gi? O que você acha? Exatamente. Assim, a gente é autista, mas a gente tem vontade, tem querer, sabe? Às vezes a gente não quer aquela pessoa ou não quer aquela atividade. Tem que levar em consideração, porque às vezes seu filho está tendo crise, não é por causa só do autismo, mas porque ele não quer estar naquele lugar, ninguém consegue entender ele.
Então é Sim. muito importante isso, avaliar tudo isso. E já que essa pessoa não explicou o porquê, você, como mãe de um autista, tem que bater o pé e falar: eu preciso saber o porquê, uai. Meu filho não vai fazer tal atividade. Então eu preciso saber o porquê disso. Então isso é muito Uhum. importante. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Mesmo sendo adulta, acordando em crise à noite, minha mãe faz os sons e eu volto a dormir aos poucos. Ai, Carol. Carol é uma Que querida. legal. Assunto muito interessante. Desde que me descobri autista, me dei por conta do quanto a música clássica trabalha meus sentimentos e do meu filho. Eu utilizo muito a música tira para tirar o meu filho das crises. Aqui, ela utiliza muito a música para tirar. É que ficou obra, mas é para tirar meu filho das crises. Ai, Cris, que maravilhoso, né? É o que a gente está falando. A gente tem que sentir o que acalma aquela criança e o que realmente aquela criança gosta de fazer, né? Porque, independente se a criança tem ou não algum tipo de deficiência, como pedagoga, eu sempre ouvi os profissionais falando que a criança precisa ser respeitada, né? Se não tá legal o que ela tá fazendo, ou se ela não quer estar naquele momento, não é uma questão de mimo e querer deixar a criança fazer o que quer, gente. É respeitar o espaço um do outro, né? E as vontades, porque depois de um certo tempo, a criança também tem vontade própria, né? Deixa eu Sim, se ver nós aqui. adultos às vezes não vamos em tal lugar porque nos incomoda, a criança é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Meu filho tem hiperfoco por letras, sabe todas na ordem e até escreve palavras com letras. Será que será por isso que gosta de música? Ah, por conta das partituras? Será que ela tá falando? Pode Deixa ser, eu as ver. partituras são diferentes de letras. Se for cifras, são letras. Mas as partituras são mais símbolos. Mas isso, se ele gosta de letras, então possivelmente ele gosta de símbolos. E isso fascina ele. Sim, sim. Eu já tive um aluno autista que amava letras, amava. Só que engraçado, como aquele que você comentou. Ele montava o alfabeto, mas ele não falava em português. E os pais não falavam inglês. Os pais eram Eu brasileiros, passei normal. apertado, porque eu não sabia entender ele. Eu ficava, gente, mas o que ele tá falando? Eu não sei inglês, socorro. Aí fui aprendendo e eu aprendi um monte de coisa com ele. Foi bem divertido. A gente aprende a cada dia, né? Hoje, Uhum. como professora, mais ainda, né? É, Deixa eu ver aqui se tem mais. Trabalha com uma certa diversão e leve, muito legal. E isso, exatamente, porque é tudo muito lúdico, né, Gi? Como que funciona sim. para o bebê, por exemplo? Nossa, para o bebê a gente vai usar fantoches, vai usar os instrumentos para eles tocarem nos instrumentos, muitos movimentos de brincadeiras mesmo infantis, tipo serrador que a gente pega, senta no colo do pai e balança a criança. Por exemplo, vai fazer uma música de cavalinho, ele vai sentar no colo do pai e o pai vai cavalgar com ele, né, brincar com ele. Então a gente estimula muito isso, é tudo muito lúdico. E o jeito que a gente fala também, aquele jeito todo assim com criança. Então tudo É, isso deixa mais leve. E assim, o bom da música é que não tem aquela pressão da escola. Que a escola, querendo ou não, ela tem uma pressão de você precisa aprender a escrever, precisa aprender a ler, precisa saber fazer matemática. sim, Música não, música você tá ali para se divertir e no meio da diversão você aprende. exatamente, exatamente. De uma forma leve, como a Andrea falou, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma mensagem. Aqui. A musicalização pode beneficiar adultos com TEA também? Com certeza, com certeza. Eu acho que muita coisa minha só funciona porque eu faço música. Tudo bem que a música para mim, ela não é mais uma terapia, ela é profissão. Então, às vezes ela é tão puxada quanto qualquer outra profissão. Mas ela ajuda muito, muito qualquer idade. Ai, olha, chegou aqui, acho que uma amiga sua. Deixa eu ver. Ah, não, é o Felipe. Pessoal, tô aqui na live representando as professoras e a percussão. O Felipe. Hoje
Teve uma pergunta aqui da Fabrícia, lá do... Eu até compartilhei lá nos stories, eu não anotei aqui. Fá, se você puder fazer novamente a pergunta, deixa eu ver. Eu acho que era a partir de qual idade ela chegou atrasada, mas espera aí, vamos ver se ela vai. Fá, se você puder perguntar aqui, antes o Instagram, ele me mostrava as perguntinhas aqui que foram feitas nos stories. Ah, não, tá aqui, gente. Vamos lá. Tá Vamos para aparecendo aí? Apareceu. A partir de que idade já falou? Adultos com TEA são beneficiados? Sim. A musicalização é o mesmo que musicoterapia. Acho que foi essa da Fá. Fá já foi respondido, mas eu peço para a Gi explicar rapidamente a diferença de uma e de outra, que foi bem no início. Tá. A musicoterapia, ela tem função terapêutica, ela é uma questão mais médica, ela vai ter exercícios e atividades específicas para o desenvolvimento da sua criança e por outras coisas. A musicalização, ela vai trabalhar como terapia ocupacional, vai trabalhar a questão cognitiva, socialização, linguagem verbal e não verbal, várias coisas desse tipo. Então, é mais ou menos essa a diferença. Tá, deixa eu ver se eu perdi alguma perguntinha aqui. Como trabalhar a interação e inclusão de uma criança autista nas atividades com o restante das crianças? Acho que é isso. Como trabalhar a interação e inclusão? Isso. Primeiro Acho é que no grupo, respeitar. né? Quando tá no grupo, não Ah, tá. individual. Primeiro é respeitar o autista, não forçar, não se força. Você, por exemplo, se você está fazendo uma atividade e ele realmente quer ficar isolado, você não vai ficar no pé dele e não vai forçar, você vai fazendo e muitas vezes ele vai vindo sozinho. Tem algumas atividades que, claro, você vai tentar juntar as crianças com ele e vai aos pouquinhos fazendo a atividade, claro que sem muito barulho alto, porque se você está tentando trazer o autista, você não pode afastá-lo, assustar ele. E é o que eu falei, cada autista vai ser diferente. Tem uns que funcionam muito bem, as primeiras aulas vão ser difíceis, claro, mas conforme vai passando as aulas, ele vai interagindo. E o mais importante eu acho, o mais importante não é o autista, é as outras crianças. Você tem que ensinar, não é o autista entrar na roda, é as outras crianças aceitar o autista. Porque às vezes esse menino autista ele Você tocou ficava. num ponto essencial e importantíssimo. Mas é porque, eu acho que o problema não é os autistas, é os neurotípicos, assim, na questão Sim, de não aceitar o diferente. E às vezes ele sim, ficava isolado, assim, no cantinho dele, e a gente deixava o armário aberto para ele pegar qualquer brinquedo. E tinha criança que queria sair no pau, assim, porque por que que ele pode pegar o brinquedo e eu não sei o quê? Então a gente sentava, explicava, e a maioria das crianças super entendiam. Só que é o jeito que você fala, você tem que explicar, falar o porquê que ele tá ali, oferecer também o brinquedo para a criança, não é separar, ele pode, você não. Então você explica o porquê e vamos fazer uma atividade com ele. Então vamos fazer uma atividade com aquele brinquedo que ele tá lá. E traz a criança para brincar junto. Então isso é muito, muito, muito importante. E essa é a então é o que interação, né, inclusive. exatamente a inclusão é essa e trazer as crianças para entender como é o autista. Você ensinar Aham. elas a incluir ele. Porque nenhuma pessoa neurotípica, quando está fora de uma roda, ela gosta de ela mesma chegar na roda. Você Sim, gosta de que as pessoas te chamem e te acolhem. E isso tem que acontecer com o autista também. é verdade, Gi, é verdade. No parquinho é sempre assim, né? As crianças se interagem, interagem entre elas, independente se acha ou não que é autista, e quando acha que é estranho, que é o diferente na cabecinha da criança, é estranho, né? Mas, assim, a gente acaba entrando em outro tópico que foge um pouquinho, mas que é a verdade, né? Esse preconceito vem do adulto, não vem da criança, né, Gi? A gente sabe que isso Exatamente. existe. E por isso que eu falo muitas vezes, quem me conhece, né, me acompanha aí nos stories, sabe que eu falo muito sobre essa conscientização dentro de casa, porque eu tenho um filho autista e tenho uma neurotípica, né? Então, eu preciso explicar para minha filha e até mesmo para o Davi, apesar do entendimento dele não ser 100%, porque ele ainda tem a deficiência intelectual também, que nós vamos ver na escola outras crianças, né? Crianças na cadeira de roda,
Crianças com Uhum. dificuldade de locomoção, que não estão na cadeira, mas que têm uma dificuldade para andar, que anda diferente. Então, a gente vai ver aquela criança com o óculos com um pouco mais de grau, né? E, infelizmente, esse padrão que a sociedade implanta na cabeça desde quando é criança, né? É que a criança tem que ser assim ou tem que ser assado, tem que ser a cor tal ou a cor tal, gordo ou magro, né? Alto ou baixo. Não tem, não existe padrão, cada um é de um jeito. E Aham. isso precisa ser conversado dentro de casa. Por quê? Porque fora as crianças vão entender, né? Que não é um problema, é uma condição, não é uma doença, não é contagioso, né, Gi? Exatamente, porque às vezes tem uma criança autista, por exemplo, que ela não é muito verbal, ela não gosta de falar muito. A criança pode chegar e falar: ah, mãe, aquela criança não fala, é muda, por exemplo. Vai do adulto falar Aham, assim: ah, não, acho que tá com vergonha, vamos lá conversar com ele, vem cá. E você levar o seu filho a conversar, você conversar também, porque a criança, ela imita o adulto. É sim, muito fácil a gente mandar a criança fazer, mas a gente não fazer. E a criança percebe. Então chama seu filho e sim. fala: não, vem cá, vamos conversar com ele. E conversa. O autista pode ficar meio retraído na aula, mas ele vai conversar porque ele é um ser humano como qualquer outro. Ele vai olhar para você, ele pode não falar com a boca, Exato, mas ele vai te entender. Então, isso é muito exatamente. importante. Então, seja o exemplo para os pequenos. Sim, isso mesmo, Gi, falou tudo, falou tudo. Olá, obrigada por essa live maravilhosa. Tenho dois pequenos autistas e o meu Matheus é mesmo fascinado por letras, números e somos de Maceió. Bem-vindos! Bem-vindos. Um beijo no seu Matheus. Eu sou de Garanhuns. É uma cidade que fica no agreste do estado do Pernambuco. Olha que delícia! Eita, que Ah, legal. é o Felipe. O Felipe que estava falando da percussão. Ah, Meu Benício teve musicoterapia e fez muita diferença para a socialização. Faz, né? Ai, que delícia. Ah, Garanhuns é a terra do cantor Dominguinhos. Que bacana. Aí, ó, tá vendo? Super cantor, né? Foi, deixa eu ver, parabéns para vocês pela iniciativa. Muito obrigada, Felipe. Imagina. Deixa eu ver, a Fê colocou aqui. Sim, percebo isso. A música da escola não faz isso. Aí que falta que faz. É, realmente. É diferente, né? Como a Gi explicou, é muito diferente. mas eu já dei aula em escola. Gente, é muitas crianças com muitas facilidades e dificuldades. Você tá sozinho para lidar com 30 crianças. Sim. É muito difícil você dar atenção, você ensinar de fato. Então, eu acho meio complicado. Eu acho que quando uma escola vai contratar um músico, principalmente se a escola já sabe que dentro daquela turma vai ter crianças com alguns transtornos, algumas deficiências, cabe à escola talvez contratar dois professores ou separar em turmas menores para poder dar suporte a todas as crianças, porque ambos precisam de atenção, neurotípicos e autistas. Então, quando joga um professor no meio de 30 crianças, fica difícil. Então, é muito importante a escola também se conscientizar e incluir. Isso é inclusão, não é Sim. separar a criança. A inclusão é Aham. colocar professores capacitados e modificar o que tem que ser modificado para todo mundo se beneficiar. É a famosa adaptação, né, Gi? Uhum, A com famosa certeza. adaptação. Deixa eu ver aqui. Ah, qual idade a criança pode começar a tocar percussão Acho que que os adultos tocam? percussão a criança tem desde os 6 meses, porque a percussão ela é trabalhada na musicalização. O fato de ela conseguir pegar duas baquetinhas e tocar, ela está trabalhando a percussão conforme vai passando o tempo. Agora, os instrumentos, por exemplo, uma bateria, um xilofone, um tímpano, aí é conforme ela vai pegando tamanho para conseguir tocar no instrumento. Se ela tiver Entendi. altura para aquele instrumento, a gente já consegue incluir ela. Que legal. Ai, muito bacana. Deixa eu ver aqui, Gi, se tem mais alguma pergunta que eu não fiz. Como trabalhar a sensibilidade auditiva, a gente já falou. Qual o seu instrumento favorito? O meu instrumento favorito é os tímpanos.
São aqueles dois tambores gigantescos, ou dois ou quatro, que ficam atrás da orquestra. Eu tenho bastante vídeos tocando aqui no Instagram, e é o instrumento que, assim, que eu mais me destaco, consigo trabalho. É os tímpanos, eu amo. É meu hiperfoco. Legal. Nunca tinha ouvido falar, olha só. Pesquisa, gente, tem vídeo meu tocando, pode vir ver. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Silvânia. Obrigada, Fê, obrigada. Deixa eu ver aqui. A Si também entrou. Bem-vinda, Si. Deixa eu ver como trabalhar a sensibilidade ativa. Precisa ter. Tá. Precisa ter instrumento na aula de musicalização, por exemplo, se você for fazer a aula online. Não. Não porque a gente faz coisas que a gente tem em casa de instrumentos e bastante canto, atividades com o corpo, então não precisa de instrumento. Ai, legal, bacana. Bom saber. E é bom que a gente recicla materiais fazendo instrumento em casa. Então a aula pode ser online, né? A gente já falou sobre isso Sim. também. Os benefícios também já falou, a partir de qual idade também. Adultos com TEA também. Pronto, daqui da caixinha dos stories foram todas. Deixa eu ver se tem mais alguma nos comentários. Se eu perdi alguma, gente, por favor, coloquem novamente. Às vezes meu celular dá uma travadinha, eu não consigo acompanhar as mensagens, tá? Mas, Gi, o que mudou, assim, na sua vida depois que você se encontrou mesmo na música, né? Você já falou um pouquinho que te ajudou como na sua condição de autista, né? Mas o que mudou realmente na sua vida? A Antes da música em música si. e a partir do momento que você falou, não, eu me encontrei, né? Que foi aí nesse projeto Guri, eu vou seguir e tal. O que mudou? Na verdade, eu não me lembro muito de como era antes da música, porque eu comecei bem novinha. Muito cedo, né? Mas eu acho que o fato de poder ser eu e poder fazer aquilo que eu sou boa. Porque eu não sou boa em muitas coisas. Mas na música eu sei que eu sou boa em algumas coisas. Então, poder tocar, poder fazer música e as outras pessoas gostarem do que eu estou fazendo e eu poder alcançar e me comunicar com um monte de gente de um monte de outros países, às vezes em festivais, e conseguir essa interação que eu não conseguiria sem a música, isso é muito bom. Porque eu acho que sem a música eu ficaria dentro da minha casa, não socializaria. Eu sou casada porque eu conheci meu marido na música. Ai, Eu que legal. viajei muitas cidades do país por causa dos festivais de música. Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos incríveis com maestro, até um maestro do Vietnã e do Japão, por causa da música. Que legal, Gi. Então, assim, eu só tenho a agradecer a música, todas as experiências que eu tive. Todas, todas mesmo. Que legal, nossa. E é o que você falou é muito importante, eu até gaguejei, porque é o que eu acredito, né? Nas potencialidades. Depois que eu aprendi sobre isso, né? Que nós, como responsáveis dos nossos filhos, nós temos que incentivar, né? Buscar quais são essas potencialidades sem cobrança, sem pressa, né, Gi? Mas a gente tem Sim, que ir oferecendo uma coisa de cada vez para ver. Eu, num certo período, eu fiquei um pouco ansiosa, aflita em saber o que meu filho iria gostar, porque ele gosta de muita coisa. Ele tem um hiperfoco dele, mas ele gosta de muita coisa. Só que aí eu me acalmei, eu falei, não, peraí, mas não sou eu que vou escolher ele. Então, né, eu vou dando aí as opções, e quando isso acontecer, eu vou ficar maravilhada, é claro. Mas sem pressão, né? Tem que ser algo realmente muito leve. E eu sim. não vejo eu não E vejo tem a uma hora que coisa, isso aconteça, mas tento me segurar. e tem uma coisa que a música me proporcionou, que é a minha parte profissional financeira. Eu não conseguiria trabalhar num emprego normal, porque eu sei das minhas Entendi. limitações. Eu me canso muito, eu não consigo socializar. As poucas vezes que eu trabalhei como freelance em restaurante, eu já fui parar no hospital, porque eu tive crises, dores no corpo absurdas, que eu achei que eu estava infartando. Então, com a música, eu consigo fazer o meu horário.
Eu não trabalho das 8 às 6 sem parar, né? Sim, tem dias que, por exemplo, no dia de quarta-feira, eu trabalho 10 horas. Só que eu tenho Uhum. pausas que eu consigo parar, que eu consigo ir para um canto. É diferente. Eu acabei criando uma autonomia sendo musicista. E eu sei que como autista e como disléxica, se eu trabalhasse em outros empregos, eu não ia conseguir. Claro que tem autistas que conseguem, eu não estou generalizando, mas eu não consigo, tenho as minhas limitações. E é muito ruim, por mais que eu tenha direito de inclusão nos trabalhos, no mercado de Sim, trabalho, no Brasil a gente tem que brigar pelo nosso direito. E isso cansa. Então, a sim. música me fez ter autonomia. Eu trabalho com isso, então eu faço meu horário, eu faço as minhas pausas para não me sobrecarregar. Então, eu consigo fazer uma rotina para tentar não sair dela e não me sobrecarregar. Então, a música me causou isso, me trouxe autonomia, sendo uma pessoa deficiente para trabalhar e ter uma condição financeira. E ter uma qualidade de vida, né, Gi? Porque nada melhor que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. Isso Sim. independente da nossa condição, né? Eu, como pedagoga, eu já estava numa fase de me incomodar demais com a educação do Brasil, no geral. Principalmente depois em que a criança precisava estar ali na sala de aula com uma carteira, né? As crianças todas enfileiradas a partir dos 6 anos. Então, isso me deixou, assim, completamente desmotivada, né? Como profissional. E eu falava, meu Deus, como que eu vou continuar a trabalhar com uma coisa que eu não acredito, né? Eu sei que eu deveria fazer a diferença, mas é muito difícil você ser uma em 1 milhão de professores que pensam completamente diferente de você, né? Sim. Mas eu sempre pedi a Deus, depois que as portas se fecharam na educação, que me desse um trabalho que me desse prazer, sabe? Que fizesse a diferença na vida de outras pessoas. E eu fui atendida, né? Sendo uma pessoa que conseguiria, entre aspas, porque depois do diagnóstico tudo mudou, um emprego, né? Sem a cota. E aí eu me coloco no lugar, né? No seu lugar, de todos os autistas adultos, nessa situação em que você falou. De que você consegue fazer o seu próprio horário, é o que eu sinto hoje para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa, né? Então a gente precisa desse acolhimento. E aí, como você mesma disse, se virou nos 30 e graças a Deus você conseguiu que a música proporcione essa Uhum, qualidade de vida para você também, né, Gi? Porque acaba com sendo uma qualidade certeza. de vida. Ajuda Sim, financeiramente, mas você é feliz. E isso que importa, né? Principalmente nos dias de hoje, né, Gi? é. A faculdade dá aquela baqueada na gente, mas aí é faculdade, né? Faz parte, né? Da fase adulta. É. Olha só, mais uma perguntinha. Sabem se a música tem sido aceita pela ANS como terapia? Não sei dizer, você sabe, Gi? Não, eu não sei dizer, mas boa pergunta, eu vou pesquisar isso. É bom a gente tá antenada, né? Vou pesquisar também, viu? Deixa eu ver aqui quem é. Ah, é a Fê. Fê, mãe do Pedrinho. Eu vou anotar aqui, Fê. Deixa eu pegar minha caneta. E aí Tomara eu que sim, vou. porque aí consegue alguns direitos de fazer aula de música. Eu vou Sim, pesquisar também. Pedrinho. Pronto, tá Obrigada, anotado. Fê. Aí a gente pesquisa e te informa assim, tá? Ildinha, boa noite, amore. Vamos ver, a Leide. Oi, Leide. Vocês combinaram de entrar juntas, é? A Leide é psicopedagoga e a Hilda é a psicóloga. Nós sempre fazemos live juntas. Elas entraram juntas aqui também. Vamos ver aqui a outra pergunta. Tem uma ideia para saber se a criança tem ouvido absoluto? Eu percebo que meu filho ouve um som ou música e dança no ritmo. Para tudo, ama inglês, ama inglês publicitários. Ó, Ela quer saber. Eu não sei responder isso, então é com você mesmo, Gi. dançar no ritmo quer dizer que ele tem uma boa pulsação interna e um bom ritmo, coordenação motora. Ouvido absoluto é quando uma pessoa escuta qualquer som e consegue dizer que nota é aquela. Por exemplo, o micro-ondas apitou, a pessoa fala assim, é um si bemol. Ou ela vai na frente de um piano, alguém toca, fala todas as notas que estão sendo tocadas sem olhar. Isso é ouvido absoluto, dar nome a sons.
conseguir saber exatamente qual a frequência daquele som. Agora, a questão dele conseguir dançar no ritmo, essa pulsação, ele tem pulsação interna. É como se fosse um ouvido absoluto, mas a parte rítmica. Então, isso é muito bom. Se ele fizer música, incentiva na percussão, porque a percussão é puro ritmo. Ah, legal, tá vendo? Ó, boa dica. Deixa eu ver aqui. Ah, o Felipe tá perguntando, professor, é difícil tocar tímpanos, pois eles são de percussão, e eu sou percussionista e ainda não toquei. Eu, Peraí. particularmente, acho que é o instrumento mais fácil da percussão. É? Mas é porque eu gosto muito. Mas ele tem menos. Ele vai ter notas também. Eu acho que é fácil. Se você pegar um bom professor que gosta de tímpano, que tem uns professores que gostam muito dos teclados, mas não é difícil não, pode ficar tranquilo. Aí, ó, já chama a Gi. A Gi faz a aula online. Ah, a Gi é de Minas, gente. A Fê tá perguntando aqui. Eu sou do interior de São Paulo e a Gi é de Minas. Mas ela dá aula online, né, Gi? Isso, isso. Eu tô até com uma Eu vou aluninha do Rio passar. Grande do Sul, bem Ah, longe. eu vou colocar aqui o IG da Gi para vocês seguirem lá. Aí, pronto, foi. Aí, eu adorei que você mudou, viu, o IG? Ficou perfeito Gostou? Eu assim. fiquei meio assim, porque Adorei. eu coloquei nos stories, e aí teve gente que falou assim, ah, não, você tá estereotipando. Mas eu acho que eu queria isso, as pessoas têm que ver e saber sobre o que que é, sabe? Aí eu fiquei um Sim, pouquinho com medo, mas aí eu peguei e coloquei. e outra coisa que eu sempre falo, antes da deficiência existe uma pessoa, né? É claro que você tem a sua característica aí, que você ajuda muito, né, as famílias, inclusive a mim, mas já leio sua perguntinha. Mas o que que acontece? Antes da deficiência existe a pessoa, então por isso que a gente tem que falar aí sobre tudo, mas focar um pouco mais nas potencialidades mesmo, né, que nós falamos. Nossa, e você foi magnífica, Gi, você foi perfeita em todas as Obrigada. colocações, viu? Explicou tudo direitinho. É pena que o nosso tempo está acabando, mas, gente, a Gi vai voltar, viu? Eu, eu vou Vamos marcar começar mais live. vamos voltar para mais lives. Eu já vou começar a fazer a agenda de 2022. Nossa, como tá passando muito rápido, né? E a Gi vai estar comigo também nas outras lives. Eu sempre gosto de dar uma balanceada. Eu não sei se você tem tempo de para estar acompanhando sempre, mas eu não falo só sobre o autismo, porque o foco do inclusão é abrir aqui um espaço, né, para todas as pessoas falarem da sua história, né, contar um pouquinho das suas dificuldades, mas também, além dos desafios, falar sobre tudo que está sendo bom também, né, na vida de cada um. Sim, A gente tem que falar das coisas positivas. Nem tudo são flores, mas a gente tem que focar, sim, nessas flores que vêm de dentro, né? De dentro da gente. com E certeza. então, por isso eu não falo só sobre o autismo. Eu sou mãe de autista, mas aqui vocês vão encontrar de tudo um pouco. Mesmo Tá porque é certo. aprendizado, né, Gi? Uhum. É aprendizado. Eu aprendo a cada dia com todas as famílias que eu atendo e eu sou muito grata a Deus, sabe? Por ter a oportunidade de estar aqui no Instagram conhecendo essas pessoas maravilhosas, assim como vocês. Ah, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. A do Felipe, peraí, deixa eu voltar. Felipe tinha uma. Perdi agora, Felipe, a sua. Tava até nas letras H. Aqui, achei. Ah, professora, o maraca, dar nome ao maracatu é um instrumento para criança? É que Pernambuco é a terra do frevo e do maracatu. Deixa eu ver aqui. É Ah, pequenininho, né, para a gente ler. é ruim de ler, fica a nossa É, imagem atrás. professora. Maracatu é um instrumento para criança? Maracatu é um ritmo. Maraca é um instrumento, mas Ah, maracatu é então. um estilo de música Então típica é isso. do. Exatamente, típica de Pernambuco, lá do norte, lá pra cima.
Então Mas é a sim, porque maraca criança, mesmo que ele porque perguntou, ó. Maraca é um instrumento para criança, é porque aí ele quis explicar que lá é muito comum, né, o sim, maracatu. sim, na verdade todo instrumento é instrumento para criança. Só vai mudar o tamanhozinho deles para caber na mãozinha. Mas Ah, isso. tudo é instrumento de criança. Gente, eu quero agradecer demais a todos, Gi, especialmente você, por Obrigada. disponibilizar o seu tempo. Muito obrigada a todos que acompanharam a nossa live. Gi, você quer deixar um recadinho final para o pessoal? Fica à Ai, vontade. falar para vocês apoiarem os filhos de vocês, sempre questionarem os profissionais de uma boa forma, tipo, sempre querendo saber o porquê de fazer ou não fazer certas atividades. Apoiar coisas que podem. Não pense apenas no seu filho autista criança, mas pense no futuro dele adulto. E algumas atividades traz profissão para ele, como aconteceu comigo de independência na música. Então, pode ser desde dança, esporte, alguma coisa, mas foque nisso e incentive o seu filho a participar, escute ele para saber se ele gosta do professor, da atividade, do ambiente. E se vocês quiserem fazer aula, me chama no direct. Isso mesmo, é isso mesmo. A Gi é uma ótima pessoa, uma excelente profissional, super recomendo. Estou acompanhando direto e reto desde quando o Instagram me entregou o conteúdo dela. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, viu, meninas? Indico para todas as mães também dos grupos que eu participo. E a Gi é de Minas, Andréia. A Gi é de Minas. Ah, não tem problema. Ah, o Igor tá falando que chegou agora. Vai ficar gravada a live, tá? Fica à vontade, vai ficar gravada lá no IGTV. É só clicar e assistir, tá bom? Muito, muito obrigada. Imagina, Felipe, obrigada a você. Muito obrigada por todos. Gi, muito, muito obrigada, Eu viu? que agradeço, muito obrigada. Estar te acompanhando. Pode me marcar sempre que você achar necessário. Sempre que quiser me mandar no direct, pode mandar, porque eu adoro. Agora o Instagram crescendo, eu não estou conseguindo acompanhar todos os stories, né? Das pessoas Uhum, que eu sigo, dos meus seguidores também. Mas pode me mandar que eu não me importo. Adoro ver tudo e compartilhar também, tá bom? tá bom, muito obrigada por me convidar e dar espaço de fala. Imagina, eu que agradeço. Quando precisar, estamos às ordens, viu? Um beijo, Obrigada. pessoal. Muito obrigada. Boa noite para Tchau, tchau, todos. boa Fiquem noite. com Deus. Amém.